Quando você estuda outros idiomas, além daquele que você aprendeu na infância, você percebe algumas coisas curiosas e interessantes. Uma delas é como determinada língua encontra termos e expressões para ilustrar uma realidade de um modo bem diferente de outro idioma. Por isso, traduzir é uma das artes mais difíceis, uma das mais complexas tarefas mentais que se conhece. Em alguns casos, falta de termos idênticos no idioma e outro torna a coisa ainda mais complicada. E os falsos cognatos, isto é, palavras que são semelhantes, mas têm um sentido bem diferente entre uma língua e outra. Por exemplo, actually, em inglês, não significa atualmente, mas verdadeiramente, de fato, realmente. Argument não é argumento, mas discussão. E quando falamos em poesia? Aí a tradução se torna simplesmente impossível. Não se traduz um poema. Pode fazer uma versão dele, mas nunca uma tradução exata. Em que pese o respeitado e complexo trabalho dos que se especializam em tradução e intérprete, algumas vezes os próprios tradutores admitem o jargão italiano que diz traduttore traditori. O tradutor é um traidor. Não por questões morais ou desonestas, mas porque a tradução nem sempre vai alcançar o sentido máximo do original. Tente, por exemplo, traduzir com um único termo a palavra saudade para outro idioma além do português. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? É porque nessa reflexão de hoje, eu queria falar de um termo hebraico traduzido por fé, mas que tem um sentido muito mais profundo na língua dos antigos hebreus. Trata-se de emuná. Ele aparece em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz: o justo viverá pela fé, isto é, pela emuná. E o que seria isso? Os antigos hebreus não tinham em seu idioma a ideia de abstratos. Tudo para eles tinha um sentido físico, concreto, tátil. Até a descrição que faziam do mundo espiritual era concreta. Para falar da relação de Enoque com Deus, eles diziam Enoque andou com Deus. Para falar dos sentimentos impenitentes de Faraó, diziam endureceu-se o coração de Faraó, isto é, tornou-se em pedra. Em outras palavras, um ocidental não teria como descrever sentimentos, mas o judeu antigo teria. A fé para ele era algo concreto. Como assim? Eu vou explicar para você. Emuná seria o seguinte: você está no mar, à deriva, e não aguenta mais nadar, sabe que vai morrer em pouco tempo. Então um tronco passa flutuando diante de você. E o que você faz? Óbvio, se agarra ao tronco, não é mesmo? Pois esse ato de agarrar com força ao tronco, sabendo que a sua vida depende daquilo, era chamado em hebraico de emuná. Talvez firmeza, ou fidelidade, ou ainda agarramento, seriam uma boa alternativa para entender o termo original. De emuná vem a palavra amam, que quer dizer firme, e amém, que quer dizer nisto eu me firmo, nisto eu creio, nisto eu me apego, me agarro. Percebeu a força do termo? Assim, o texto bíblico poderia ser melhor traduzido desta maneira: o justo viverá pela firmeza, pelo agarramento. O justo viverá pela fé. Mas firmeza de quem? O texto bíblico dá margem para duas leituras. Primeiro, o justo será salvo por sua firmeza, do próprio justo, por sua fidelidade. Ou, segundo, o justo será salvo pela firmeza, pela fidelidade de Deus. Seja qual for a leitura correta, ambas apontam para a mesma realidade. Salvação é a minha mão segurando firme na mão de Deus, que também me agarra. Ele não quer me soltar, e eu não quero soltá-lo. Assim sendo, nenhuma força do universo poderá me tirar do amor do Pai. Portanto, justificação pela fé não é apenas uma doutrina na qual eu acredito, é uma ação, é uma atitude, uma realidade à qual eu me apego. Não se trata de eleger entre fé e obras. Não existe uma sem a realidade da outra. Portanto, minha sugestão é somente uma: creia e se agarre em Deus com todas as suas forças e aquelas que Ele lhe dá. Nisto se resume toda a doutrina da salvação.